Uabu! Mojuba a todos! Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Ancestralidade, um olhar para a matriz africana, com o apoio das lojas Casa África Brasil, aqui na rua Norma Perrutini Gianotti, 569, e também na Avenida Imirim, 4440, em frente ao cartório da Vila Nova Cachoeirinha, ok? Produtos exclusivos, de qualidade, tá? Por exemplo, essa minha camisa aqui é só no meu corpinho que vocês vão ver, tá? Não verão no corpinho de outra pessoa, ok? É apenas no meu corpinho. Pode ver qualquer roupa que é vendida aqui, tá? Tem aqui eu chamo de babuche, que eu sou no tempo do babuche, mas é mulher, do Zorro, tá? Da LZ. Tem aqui roupas masculinas, femininas, ancará, tá? Saias, as roupas aqui são muito bonitas. Todas as roupas também são produzidas pela confecção, tá? Que faz parte também das lojas da Casa África Brasil, tá? Ok? O Serginho está num projeto aí de dominar o mundo, tá certo? Então todos os produtos nossos são produtos exclusivos. Uma vez que você comprou, ninguém mais vai ter, tá ok? Bom, turma, estamos aqui, estou aqui com um convidado, mais um convidado nosso, para uma entrevista, um bate-papo bastante interessante, ok? Ele é um empreendedor, porque ele começou, ele cria a Associação Nacional de Advocacia Negra Brasileira, em que ele faz algumas questões que nós vamos levantar aqui no nosso programa. É um jovem, tá? E é o doutor Estevam Silva. Obrigado, doutor, pela sua presença. Foi difícil, hein? Esse homem é ocupado até umas horas, foi difícil, mas eu consegui pegá-lo. Ele deu uma brecha e aí eu consegui trazê-lo para cá. Doutor, conta um pouco a história da Associação Nacional da Advocacia Negra Brasileira. Meu nome é Estevam Silva, eu gosto de começar pelo meu nome, porque eu acho o nome da pessoa é muito importante, né? Que o nome diz quem nós somos também. Então, eu sempre digo, meu nome é Estevam Silva, sempre me apresento dessa maneira também. E a associação nasce com o nome de clã, né? A associação ela sai do clã, ela surge de um grupo chamado Clã da Negritude. E preciso contar um pouco da minha história, que passa, lógico, pela associação. Acabei de me formei em 2008, 2009, pela Universidade Júlio de Mesquita, Unesp, me formei em Franca. E quando eu vim para São Paulo, vim morar em São Paulo, né, Franca, que é a terra da minha mãe. Que legal. De repente ser meu primo, a gente não sabe. Bom, adoro a cidade de Franca, né, já um abraço para todos os francanos, adoro essa cidade. E, enfim, quando eu vim morar em São Paulo, né, já com a carteira da ordem, advogando, eu comecei a advogar. E o que aconteceu nesse momento? Eu comecei a mandar o currículo, né? Acabei de advogado novo, comecei a mandar os currículos para os escritórios. E eu percebi que os escritórios, nenhum me deram uma devolutiva, tipo, gostei do seu currículo, não, vem fazer uma entrevista, não vem. Aí eu falei, ok, então, enquanto isso, né, enquanto eu espero ser chamado, eu monto meu próprio escritório com um sócio, que nós fizemos estágio juntos, e aí nós começamos a advogar juntos também. E o que acontece? Nesse escritório, eu começo a perceber como os clientes, muitas vezes, são preconceituosos, como o cliente escolhe um advogado branco dentro do próprio escritório e não escolhe um advogado negro. Tem uma situação que me marcou muito, que nós trabalhávamos ali no Alphaville, né? Aliás, trabalhávamos em Carapicuíba, mas prestando serviço muito para o Alphaville. E ali eu fui fazer uma audiência com o meu sócio, um advogado branco, havia conversado com o cliente, só que quem faz as audiências, no caso, sempre foi eu. E quando chegou para fazer a audiência, a cliente não quis fazer audiência comigo. Ela falou, não, mas eu conversei com o doutor, falando para o meu sócio branco. Ele falou, não, eu não faço audiência, é o doutor Estevam que faz. Ela, não vou fazer audiência com ele. Daí ele é um escritório grande, aí ele vai fazer audiência, não vou fazer audiência com ele.
E ficou naquele impasse, não havia outra para fazer audiência, ela viu que precisava fazer comigo, senão não iria acontecer aquela audiência, ela entrou e não olhou na minha cara, senão ela passou a audiência inteira sem olhar para minha cara. Porque o juiz pediu os documentos, eu também os documentos. Ela passou o documento sem olhar, passei para o juiz e foi uma audiência truncada assim. E ali eu percebi como o racismo, como o preconceito racial é forte no Brasil, né? Como isso ainda trava muitas relações brasileiras, todas as relações brasileiras. Por mais que a gente conheça o racismo e queira ou não, a gente vive essas situações de racismo, mas é sempre uma coisa mais cordial, né? O famoso racismo brasileiro, que é essa coisa mais cordial. Racial, Democracia, né? Exato. Existe uma certa, uma cordialidade, né? Bem colocado. E ali eu percebi que não, essa cordialidade também é só até a página 2. Né? E ali eu percebi, nossa, né? E ali seguiu, né? Ali eu montei um grupo, depois de 2012, isso foi 2010, 2011. Em 2012, eu montei um grupo chamado Clã da Negritude, e a ideia desse grupo era chamar os advogados, encontrar os advogados negros, que mesmo estando em São Paulo, uma metrópole, né, que tem muitos advogados negros, mas eu percebi essa dificuldade de se encontrar. Eu ia nos fóruns e não via tanto advogado negro assim. E eu consegui encontrar um colega que também estudou em Franca, um sociólogo, e nós montamos o Clã da Negritude, que é um grupo que se reúne muitos advogados, mas não só advogados, reúne profissionais de todas as áreas. E ali para a gente discutir o racismo, para a gente saber cadê as pessoas, o que está acontecendo. É um grupo bem interessante, multidisciplinar, um grupo que ainda existe, eu até já o convido a fazer parte. E ali nós começamos, na verdade, a levar, com esses 5 advogados que nós tínhamos, a levar essa discussão racial para a periferia. Né? Que a discussão racial está muito nas grandes metrópoles, está muito no centro de São Paulo, mas quando você vai para a periferia, quando você vai para as grandes, né, para as cidades do interior, você percebe que essa discussão racial ela existe muitas vezes, né, hoje mais, mas na época ela existe, mas ela é bem assim disfarçada, né? Ela é mínima, na verdade. As pessoas muitas vezes elas negam isso porque elas estão, por exemplo, eu falo isso porque lá no meu quilombo, lá na Cota de Carapicuíba, teve uma vez que, alguns anos atrás, havia uma discussão bem logo com a questão da política de cotas. E aí eu estava fazendo uma defesa e tal, e eu estava com os colegas negros, né? Nós estávamos conversando na lanchonete e tal, e eu defendendo a política de cotas, e os outros negros, os outros colegas, não, porque tá bom. Mas aí a discussão rolou, aí chegou uma hora que, enfim, aí eu comecei a brincar, fazer piada, e aí ia ser mais provocativo, ser mais duro e tal. E aí um colega, eu lembro até hoje, um colega falou assim, mas peraí, Mariano, mas aí você quer chegar aonde com essa ideia? Então, mas por quê? Porque as relações, por exemplo, as relações que nós temos lá são relações cordiais, comuns, negro, branco, japonês, LGBTQ+, não tem, ali não tem essa diferença. Só que é o seguinte, só que o mundo não é ali. Né? O mundo ele não está ali. Né? A gente tem Alphaville, que eu já trabalhei, já sofri racismo no Alphaville. Né? A gente vai, hoje eu trabalho em Osasco, em São Paulo. Então, quer dizer, né? O mundo ele é amplo. Né? As relações elas não se resumem, muito embora, me lembrei agora, nós temos um colega que sofreu racismo quando ele começou a namorar com uma menina que era branca, né? E ele não era nem, quer dizer, ele parecia muito mais com um índio do que com um negro, né? O fenótipo dele. E ele sofreu racismo, porque a família dessa moça achava que esse negro não dá certo, esse negro fica no bar, ou esse negro fica com esses meninos na esquina, né, que é a curva do manja, tal. Então, então, quer dizer, mesmo nesses ambientes, né, periféricos, também acontecem casos não tão mais esporádicos de racismo. Até essas cidades, né, os meus pais moram no interior e eu até costumo chamar a cidade deles de uma cidade muito conservadora. Né? Muito conservadora. Entendi.
essas cidades são muito conservadoras. E o que acontece? Até uma coisa interessante. Minha mãe agora na eleição, agora no ano passado, ela vota em São Paulo. E aí o que aconteceu? Ela estava aqui, ela já tinha os candidatos dela, e eu falei, não, essas pessoas aí não dá para votar não. Olha o que essas pessoas estão fazendo. E eu comecei a falar, ó, esse fulano está fazendo isso, esse fulano está fazendo isso, essa cartilha gay não existe, essa ideologia, desconstruir tudo que chegou até ela. E ela falou, nossa, é isso que eles vão fazer? Eu falei, é isso que eles irão fazer. Se eles forem aí eleitos, é isso que eles irão fazer. Ela falou, nossa, mas isso que você está me falando não chega lá na minha cidade. Da maneira como você está explicando, não chega lá na minha cidade. Que é bem no interior de uma cidade conservadora. Então, assim, as coisas, e é isso que o clã procura fazer, que é tirar um pouquinho do centro de São Paulo e levar para as grandes metrópoles, e levar para as cidades do interior. Tem tido sucesso? Com muita dificuldade, mas tem. Isso é ontem mesmo conversava sobre isso. Como é que a gente tira a informação do centro, como é que a gente tira a informação das academias, das grandes instituições e leva para o povo, e leva para quem precisa. Eu acho que até contra a liderança negra, as grandes lideranças que tem, é tirar um pouquinho da informação que é tão importante, né? Por mais que diga que se tem internet, mas a informação não chega, a verdadeira e a genuína informação não chega no interior, entende? Não chega na periferia. Eu tive com o Negrais, né, antes da nossa entrevista, e ele bateu num ponto muito interessante, quero saber se o senhor também concorda. Lei 10.639. Ela seria uma ferramenta para que essas informações chegassem com uma maior clareza? Então, a Lei 10.639, né, ela é uma boa lei, ótimo, porque ela conta a nossa história. Mas a informação que, por exemplo, vou jogar aqui, que tem um curso gratuito na USP ou numa universidade, que tem um curso gratuito lá. Essa informação não chega nas periferias. Que tem uma associação de advogados negros, não chega na periferia. E esse acho que é o grande trabalho nosso, que é conseguir tirar a informação daqui, desse miolinho, que a informação é algo importantíssimo, né? Informação e educação é importantíssimo, é tirar isso dessa pseudo-elite, tirar isso desse núcleo e levar para a periferia. Acho que é isso que precisamos, né? Educação mesmo, e informação e educação, colocar isso, levar para a periferia. Acho que esse é o grande mote nosso, é o grande mote desse grupo chamado Clã também. Como é que eu faço que a associação seja conhecida na periferia? Que alguém lá que sofreu racismo, alguma outra situação, saiba que tem um grupo de advogados negros. É essa dificuldade nossa, assim. Então, quer dizer, o senhor acaba de dizer, a dificuldade ela está na mão de obra, naquele que vai fazer essa ligação entre a informação e a periferia, ou seja, um agente que vai produzir a informação, um agente que vai levar a educação. Eu acho que falta formação do nosso próprio povo para poder fazer essa disseminação? Falta, mas é uma coisa, por exemplo, vou usar a TV brasileira, né? Temos muitas TVs boas, temos a TV Culturas e tantas outras que tem um programa específico com uma qualidade bastante interessante. Mas a TV Cultura ou outras TV até melhores, ela consegue atingir esse povo? Será que, eu vou usar a TV Cultura apenas como exemplo, será que ela não está aqui falando só para essa pseudo-elite, para esse povo, né, para essa elite? Né? Como é que a gente faz para esse programa e outros que está levando uma discussão interessante para chegar lá na comunidade? É covardia, né? Porque a TV Cultura, ela como é que se fala? Ela tem a concorrência, ela concorre com seios, bumbuns, coxas, né? Infelizmente é o que o povo brasileiro mais se atrai. Há histórias muito pouco fundamentadas, né? Há brigas entre pessoas que estão num reality show, né? E às vezes até a gente se assusta quando a gente
fica sabendo de casos de racismo que acontecem nos bastidores desses reality shows. Mas produzir esse tipo de informação, por exemplo, chega a ser, na minha opinião, né, chega a ser até covarde, né, com a qualidade da TV Cultura, faz tempo que eu não assisto, que também perdeu um pouco, mas essa informação, né, porque com essa concorrência toda, né? Então, mas aí você passa do lado de um ponto bastante complicado, quer dizer que a grande população, que a grande massa, não goste de um programa que não mostre seios, que não mostre bundas. Ele não é exposto àquilo, eu digo isso até como eu tenho uma formação de piano erudito também, de música erudita, e muito comumente as pessoas, que a população não gosta de música erudita. Não, a população não tem acesso. Não tem acesso. Então, a partir de que você dá acesso, aí aquela população vai poder dizer, gosto, não gosto. Vou levar, o senhor falou piano erudito, desculpa interrompê-lo, vou levar o senhor, vou apresentar o senhor para a galera da Ocupação Cultural Geruru, coordenada pelo meu amigo Felipe Brito, né? Tá me devendo uma visita aqui, e lá eles têm um grupo lírico. Ele inclusive é cantor lírico. Não me fala como é que ele vai, porque isso aí eu já não entendo. Mas enfim, mas eles têm um grupo muito interessante de negros. Então, precisamos ter acesso. Precisamos ter acesso a essa programação de qualidade, a essa informação de qualidade. Porque a informação que chega lá, nós sabemos, seios, bundas e pênis agora. Como que a gente quebra isso? Eu não tenho essa solução não, mas estou buscando, estamos conversando exatamente para isso. Acho que parte do caminho para se quebrar isso é nós sairmos do centro, né? E é isso que a gente procura fazer nesse clã. Vamos sair do centro, não vamos ficar fazendo um evento mais em Sé, em Paulista, não. Vamos fazer evento lá em Guaianazes, lá em Carapicuíba, vamos fazer evento lá. Vamos propor essas horas de discussões lá. Né? Porque e aí nós sabemos muito bem, para alguém sair lá de Cidade Líder, né? Cidade Líder, Cidade Dutra, Cidade Ademar. Cidade Líder é zona leste. Para alguém sair de lá para vir aqui na Paulista, para vir aqui na Sé, é um transtorno, né? Usando o transporte público, enfim. E às vezes o evento acaba 10, 11 horas, é um transtorno. Então vamos lá, vamos nós lá. Né? Se nós queremos dividir, repartir, até aprender com eles, vamos nós lá. Eu acho que parte dessa construção para chegarmos até eles é indo mesmo, indo até eles. Enquanto continuar só os eventos aqui na Sala São Paulo, ali no Teatro Municipal, vai ficar difícil mesmo. O senhor acha então que... Como é que nós poderíamos, deixa eu pôr uma pergunta correta aqui para o senhor, toda essa estrutura da nossa sociedade, né, ela também colabora para que nós tenhamos todas essas dificuldades de comunicação? Ela é fundamental, né? Essa estrutura ela é montada justamente para isso, justamente para colocar o negro, né, na periferia, para impedir que ele tenha acesso a essa estrutura. E aí vem na questão que está muito em voga, e é bom que hoje estejamos discutindo isso, que é o tal do racismo estrutural, né? Isso é importantíssimo, que a população tenha acesso a isso, a saber que ele está morando em uma comunidade, não é à toa que está naquela comunidade, né? E se o pai dele trabalhou a vida inteira, os pais dele trabalharam a vida inteira, se ele trabalha, né, com jornadas aí de 44 horas, se não mais, semanais, né? Não é à toa que ele está naquela vida, que ele não consegue muitas vezes comprar um carro, que ele não consegue fazer uma viagem dentro do Brasil mesmo. Não é à toa, tem toda uma estrutura. Viajar nas férias, no feriado. Final de ano agora. Tem toda uma estrutura que coloca ele naquele lugar, não é nem que empurra, é que coloca ele naquele lugar mesmo. Você não está com muito mimimi, não? Não. Infelizmente não. Se fosse mimimi seria bom, porque um ou outro iria conseguir, mas infelizmente. Percebemos que. E às vezes eu falo assim, pô, não é possível que 54% da população nós tenhamos hoje menos de 5% em cargos executivos, né?
em casos de comando, de tomada de decisão, um número muito pouco de representatividade nas casas legislativas no Brasil inteiro, né? E aí não é possível que a maioria da nossa população que está encarcerada, né? Que está, eu não falo comunidade, que eu falo nas favelas. Sim, eu acho justo. Eu acho justo falar favela. Eu acho favela, até porque eu acho um nome bacana, bonito, né? Que é essa população que está na favela, que está fora da escola. Não é possível que nós passamos todo esse período todo apenas para sermos a parte mais cara, né, entre aspas, da sociedade, como os políticos tentam, né, ou fazem parecer quando eles tiram dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro da infraestrutura, né, para colocar em outros lugares, para pagar, por exemplo, juros. Então, muitas vezes eu penso como você, e aí é lógico que nós não podemos seguir essa linha. Fico pensando exatamente isso, puxa, nós somos 54, 55 já, só está aumentando, somos 54% da população e nós não estamos, né, em nem 5% nos cargos de comando, nós não somos donos de loja, nós estamos realmente fora, né? Nós não temos nem carteira assinada, que foi no último debate que eu participei, eu falei, os negros não têm nem carteira assinada, então quando a gente luta pela CLT, é uma luta digna, lógico, é uma luta que nós temos que estar, mas é uma luta que nos pertence até a página 2, porque nós não temos carteira assinada. A maior parte dos negros não estão com carteira assinada. E aí o que acontece? Quando eu percebo essa lógica e automaticamente você fala, olha, mas então é culpa do negro, né? Porque como que 54% não está conseguindo? Que é o que também aconteceu na escravidão. O negro sempre foi a maioria, como é que tu não está conseguindo? E aí vem uma coisa básica que também responde facilmente isso, que é, nos tiram o acesso à educação, nos tiram o acesso, o direito de pensar mesmo, a esse pensamento abstrato, nos tira o direito de como é que a gente se articula. Né? Nós não conseguimos nem se comunicar. Até a nossa comunicação é difícil. Então, de uma maneira muito bem orquestrada, né, muito bem orquestradas, eles nos maniqueizam tudo de uma maneira com que nós não consigamos fazer coisas básicas. E aí você fala, por que tem que ser um 54% e não está conseguindo? Porque essa estrutura que já vem de 500 anos, se não mais, não permite que eu consiga ligar para um outro negro da rua de trás. Né? Eu consigo, às vezes, muitas vezes, me importar com o problema ou a situação que o outro negro está vivendo. Né? Eu tento, né, sempre, não, isso não é comigo, isso aí é problema dele. Esse processo de divisão, e esse processo que eles continuam fazendo, né? Não vou nem citar nome, mas eles continuam fazendo o que é colocar o próprio negro para açoitar, para diminuir, para prender o outro negro. Eles continuam com a mesma, exato. Capitão do Mato contemporâneo, né? Eu chamo disso. Sim, continuam se utilizando da mesma artimanha há 300 anos. E aí nós precisamos, né, acordar e falar, não, meu irmão, você está batendo em mim. Não faz sentido. Quando você sair desse invólucro que você está, você vai voltar. Você é meu vizinho, né? Você é meu vizinho. Exato, vizinho, né? Porque vou usar um policial aqui, só a título de exemplo, que o policial ele também está na favela. Ele não está aí morando no Morumbi, na família, não. Ele está morando do lado da pessoa que vai ter. Está marginalizado. Exato, também. E aí quando ele vê o outro, mas é lógico que eles fazem, o policial, sei lá, da Zona Norte, eles põem para a Zona Leste, né? Para ele não se identificar, para ele não ver que o cara que ele bateu lá no dia poderia ser o seu vizinho, o irmão dele. E aí me lembra um livro que eu estou lendo pela segunda vez, que é A Banalidade do Mal, né, da Hannah Arendt, que ela fala justamente isso, né, o mal se tornou comum e essa teoria dela é justamente isso, que nós nem pensamos, nem raciocinamos mais. Essas pessoas que cometem isso, eles nem raciocinam que, puxa, eu estou aqui estuprando uma menina que tem a idade da minha filha, que é parecida com a minha filha. Ele nem pensa, ele está tão no automático,
né? Ele só cumpre ordens. Ele não raciocina, não tem mais o direito, a sensibilidade de pensar, opa, o que eu estou fazendo? Ele não está fazendo isso. E só para deixar claro que quando o doutor fala do estupro, ele não está se referindo ao policial. Por favor, não vamos interpretar mal, tá? É um outro exemplo, né, que ele deu aqui. E a gente leva isso, né, doutor, para uma outra questão, né? Eu vou sempre bater nessa tecla porque me feriu, né? O caso que aconteceu com o professor Juarez, né? No dia, e isso para mim é muito emblemático, né? Justamente no dia da consciência negra, ele é agredido, uma tentativa de homicídio, porque se ele foi agredido com uma arma branca, tentativa, né? Para mim, não sei, eu não sou um homem do direito, mas eu acredito que é tentativa de homicídio além do racismo. Porém, a pessoa sai, paga o agressor paga uma fiança de R$1.000, sai com lesão corporal, se não estiver enganado, e injúria racial. Como é, doutor, que nós vamos ter alguém preso por racismo? Quando mudar a lei. Porque a lei ela é feita justamente, né, para não... Ainda que o juiz aplique essa lei, ainda que o juiz seja rigoroso e aplique essa lei como ela deve ser aplicada, ninguém vai ficar preso. Não é uma lei que te deixa preso. A bem da verdade é essa. Por quê? Por exemplo, que a pena de injúria, que é onde cai 99,9%. É uma lei, por exemplo, que é um crime que a pena máxima não chega a 4 anos. Né? E aí, se você não tem uma pena maior que 4 anos, a pessoa não fica presa, ela se livra solta ali mesmo. Então já começa por aí. Por isso que essa lei vai pegar. Por isso, todo mundo que ia acabar passando, que ia cair nessa lei de injúria racial, 140 do Código Penal, ele não vai ser liberado mesmo. Porque nessa tipificação não é para ele ficar preso. Não dá direito à prisão. Me lembro, não quero citar o nome, foi um caso conhecido em São Paulo, que uma mulher, se não me engano, foi uma mulher, até, não vou entrar em detalhes, que é um caso bem conhecido, que, enfim, ela cometeu um crime de injúria racial, racismo, injúria racial, né? Foi tipificado como injúria racial, e a juíza, eu sei que ela deu uma pena alta, assim, deu uma pena de 15 anos, mais multa. Eu sei que a juíza, assim, deu aquela sentença que quando eu olhei, eu falei... Eu até choro de emoção, né? Não, eu chorei de emoção, mas eu falei, não, né, tá errado. E assim, teve toda uma situação para essa juíza dar essa sentença, mas em 2 meses foi reformada a sentença porque é incabível. Não que a juíza necessariamente estivesse errado, tinha que fazer aquilo mesmo, mas a lei não permite aquele tipo de punição. Né? A lei de injúria racial, a lei de racismo não permite esse tipo de punição. Precisamos mudar a lei. Aí eu digo particularmente que, quanto advogado, quanto militante, quanto presidente da associação, estamos sim pensando em mudar, né, em propor, lógico, né, tem todo o trâmite, o trâmite correto, mas para mudarmos a lei. Uma coisa que eu critico, e aí tem o professor Sérgio Guimarães, eu usando ele, logicamente, que ele tem um livro muito bem sobre isso, que é o seguinte: a lei 7.789, que é a lei racial, é uma cópia da lei americana, que quando você começa a ler essa lei de racismo brasileira, é uma lei totalmente para o crime de segregação. Então, impedir entrada, impedir estadia, impedir... É tudo impedir, é uma lei segregacionista. E no Brasil nós não temos segregação como houve nos Estados Unidos. Nós temos esse tipo de segregação. Não temos a segregação no todo, né? Com a violência dos Estados Unidos. Lógico que um outro caso acaba ocorrendo, mas assim, a grande maioria não é segregação. O racismo brasileiro não é segregacionista nesse contexto americano, que é uma lei americana. Então, como sempre, né, copiando, né, aquela cópia que seria hoje Ctrl-C, Ctrl-V, e sem o cuidado de fazer os reparos, ajustar o tipo da letra, a fonte, né? Sem apagar os tracinhos. Entendi. Que tipo de racismo que nós temos aqui no Brasil?
Turma, tem um barulhinho aí no fundo, mas é o seguinte, tá? Nós estamos gravando o programa dentro da loja e a loja ela está em atividade, ok? Por isso que às vezes uma voz, algum barulhinho, ok? É justamente por conta disso. Mas, doutor, me explica esse mimimi do senhor da associação, por favor. Eu quero saber. Esse mimimi, Esse é até ofensivo isso daí. Por favor. Mas vamos lá. Até a penúltima palestra, salvo engano, foi até onde nós conhecemos, houve uma pergunta assim: por que o dia 20 de novembro, né? Por que os negros estão se reunindo? Por que tanta lei? E eu sou bem sincero em dizer assim: olha, eu gostaria de ser o primeiro a falar, vamos acabar com o 20 de novembro, vamos acabar com todas essas leis, né, para o negro, mas eu vou mais além. Eu acho que até o direito positivado, que quando você começa a ler o Código Civil, o Código Penal, tem tanta coisa que é tão óbvio ali, é tão óbvio, mas por que está ali? Mas que seja não matar, por que está ali se é óbvio? Até que ponto é óbvio, né? Sim. Até que ponto as pessoas estão respeitando isso? Então eu acho importante que tenha o 20 de novembro, porque as pessoas estão respeitando. Tem que ter a associação, surgiu a associação e tem que ter, porque as pessoas não estão respeitando o advogado negro. Né? Então a lei surge a partir de quando você tem um problema. Ah, por que surgiu a lei do idoso? Por que surgiu diversas leis de proteção à maternidade? Né, da violência obstetrícia, por que surgiu isso? Porque não está sendo respeitado. A associação surge exatamente nesse sentido. Por que surge a associação? Por que surge a lei de proteção à negra agora, de proteção também à homofobia? Por que surge essas coisas? Porque não está sendo respeitado. Porque é uma coisa básica, uma coisa, né, mas não está sendo respeitado. Por isso que surgem essas leis. E é importante que tenha. É importante que está sendo violado. E aí a associação, ela vai para qual caminho? Então, a associação é uma associação, né? Associação Nacional da Advocacia Negra. Nós estamos só na cidade de São Paulo, estamos no Brasil inteiro. E ela surge porque... Duas vezes eu cometi a gafe, né? Que eu te falar, Associação Nacional da Advocacia Negra Brasileira. Desculpa, tá? A Associação Nacional. Qual que é o nosso trabalho? Primeiro, ela surge que eu comecei a perceber, e aí, conversando com outras pessoas, que o advogado negro, onde é que está o advogado negro? Que era uma pergunta que eu me fiz, né? E aí que surge a associação. Cadê o advogado negro? Que não está no fórum, não está dentro da ordem. Como está vendo o advogado negro? Né? Existem os grandes escritórios do Brasil, o advogado negro está nesses escritórios? Não estão. Né? Nas grandes universidades, o advogado negro não está. Quanto está ganhando um advogado negro? Né? Ele está sendo respeitado, que é uma coisa que é fato isso, eu conto como brincadeira, mas isso acontece todas as vezes que eu encontro minha mãe, eu falo, olha, que eu estou sem dinheiro, a situação está difícil. Ah, mas você é advogado. Doutor. Vai falar que tá sem dinheiro. Estudou para quê? Estudou para quê? Mas aí é triste isso, mas a situação do advogado negro é diferente da situação do advogado branco, do advogado não negro, né? É diferente. Não pode ser, mas é. Mas é para isso que surge a associação, para falar, olha, não pode ser diferente. Se o advogado branco ganha X, o advogado negro tem que ganhar X. Lógico, respeitar as diferenças de cada um. Né? Não estou aqui falando que um advogado negro que não tem a mesma competência, a mesma habilidade, o advogado negro branco tem que ganhar igual. Não, temos diferenças. Mas respeitado, né? Os dois estamos no mesmo patamar, o salário dos dois tem que ser igual. E aí, assim, é tão absurdo, e aconteceu isso, de um juiz, porque todas as vezes que o advogado ganha um processo, o juiz tem lá uma margem, dependendo da atuação, de 10% a 20%, é uma margem que o juiz acaba concedendo os honorários, né, a sucumbência que a gente fala. E quando é advogado negro, o juiz põe a sucumbência lá embaixo, assim, quando dá assim o mínimo. E quando é um advogado branco, não, se de 10 a 20% eu vou te dar 17, 20, vou te dar. Né? Nunca é o mesmo patamar do que o advogado negro. Então são essas coisas que aí vai falar, por isso que o advogado negro não está sendo visto, por isso que não está nos grandes escritórios. Porque os advogados negros têm escritório sim, tem uma falácia que advogado negro não tem escritório. Não, tem escritório. Mas não tem a mesma visibilidade, não tem o mesmo cuidado que tem os brancos. Né? E aí, como é que ele vai manter um escritório
na Paulista, escritório nos grandes centros, né, nos grandes centros do Brasil, recebendo menos. Como é que ele vai fechar os grandes contatos? E a Thaís Araújo, né? Agora na novela fechou. Né? É ficção, né? É ficção isso. Entende? Então, é justamente esse o problema que a advocacia negra apresenta e é isso. Nada contra a Thaís, tá? Mas é a forma como a estrutura ela é mostrada, né? Parece que o negro está ali naquele ambiente, né? Sim. E aí, como diz, nós encontramos os negros, né? Como juízes, como promotores, como advogados. E aí eu digo, tá cheio, eu não digo, mas tem vários negros que são juízes. Cadê? Onde? Muitas vezes, o que eles põem lá, porque assim, o juiz ele pode estar ali na frente, mas ele pode estar fazendo um serviço interno também, como qualquer outro. Põe ele administrativo, né? Ou põe ele lá em... Cuia de Las Palomas. Não sei, uma cidade longe, mas põe ele lá naquela cidade. Põe ele lá naquela cidade. Porque muitas vezes nem a sociedade aceita um juiz, né? Respeita, melhor dizendo. Porque ele já tem um título, já passou no concurso, mas a sociedade não respeita. Que é o que eu falo que acontece com a advocacia negra. Eu sou advogado. Mas será que eu sou tratado pelo delegado como advogado? Pelo juiz como advogado? Que é quando o advogado branco diz, doutor, entra aqui no meu gabinete, vamos tomar um café. Quando o advogado negro, o juiz atende na porta ali mesmo. O que você precisa, doutor? Resolve aqui e já vai embora. Então o tratamento é outro. Então se não houver um grupo olhando, fiscalizando, eu digo, nosso o papel da associação é muito maior. Mas nós, nesse primeiro momento, conseguimos fiscalizar todas esses casos de racismo, esses casos de discriminação que há, eu já digo, nesse primeiro momento nós nos daremos por satisfeitos. E a relação da associação com a ordem? Aí é um outro ponto interessante que muitos advogados até, eles... A ordem deixa a desejar em alguns pontos, né? E muitos advogados não se sentem representados pela ordem. E os advogados veem a associação como um outro ponto fora a ordem. Eu digo não. A associação trabalha lado a lado com a ordem, né? O que nós pudermos ajudar a ordem, o que nós pudermos servir a ordem de certo ponto, estaremos ali com certeza abertos a isso. Mas o que nós frisamos a associação nacional é uma coisa e a ordem é outra. Nós temos caminhos paralelos, nós temos visões, né, com certeza paralelas da situação. Né? Eu respeito muito, logicamente, a ordem dos advogados, faço parte, tenho que fazer parte dos quadros, faço parte dos quadros, respeito muito, acho que é uma instituição ótima, que muitas vezes até então não teve esse olhar mais direcionado. Mas eu acredito que pelo menos em São Paulo mudou algumas coisas, em outros estados, acho que o Brasil inteiro está mudando, né? Não vou nem citar só São Paulo. Eu vejo que a ordem no Brasil inteiro, a ordem nacional, tem evoluído bastante, né? Não só o negro, mas com relação à mulher também. Sim. Evoluiu mais com relação à mulher do que ao negro. Vamos frisar isso, né? A ordem, né, já existe uma lei federal, salvo engano, não sei os números, mas 30% de mulheres, salvo engano. Para o negro ainda não tem isso. Né? Surgiu agora uma outra lei que o advogado ou não, o estudante que for condenado pelo crime de homofobia não vai mais poder ser advogado, mas poder advogar. E o estudante ou advogado que for punido pelo crime de racismo, ele vai poder advogar? Vai, por enquanto vai. Mas são tratamentos diferentes que a gente, aos poucos, nós iremos conseguir mudar. Uhum. Quantos advogados hoje já se reúnem na associação? A associação conta hoje com 6 mil advogados. Pô, você montou esse negócio? Não, tem um tempinho aqui. Nós fizemos o lançamento há 4 meses atrás, mas é um trabalho que eu sempre digo. Quanto tempo já faz esse trabalho? Desde o começo de 2016. O trabalho de associação mesmo desde 2016. 4 anos, né? Mas o que acontece? E aí é uma coisa que eu preciso também diferenciar. Quando eu digo desses 6 mil, está incluído também estudantes e está incluído também os bacharéis negros. Né? Porque embora seja uma associação de advogados, e logo no começo nós percebemos isso, que eu falei, se a associação do advogado está ruim,
Imagine a situação do estudante, imagine a situação do bacharel. Né? Então eu particularmente acho injusto nós pensarmos só no advogado, você não tem outros ali, os nossos, né? Eu acho que o negro sempre tem essa de querer incluir, né? Nós somos muito inclusivos ali em relação a isso. Então, também colocamos o estudante, também colocamos o bacharel e também temos ali ações voltadas para eles. Por exemplo, aí que está, a pessoa termina a faculdade, ela tem que fazer um cursinho, às vezes ficar 2 anos, acho que a prova da ordem, salvo engano, está 250 para prestar a ordem, não dá para você ficar prestando todo mês. Muitos dos estudantes terminam a faculdade, demora 1 ano, 2 anos para prestar a prova da ordem dos advogados, o exame da ordem dos advogados. E ali ele já esqueceu muita coisa. E qual que é o ideal? É que ele vá fazer cursinho. Os cursinhos custam caro. Né? Então nós pretendemos também ter ações voltadas ao bacharel, ao estudante. E aí o que acontece? A maioria dos bacharéis que são? Porque não tem dinheiro, e aí vem também a questão financeira, a questão estrutural. É o mesmo. É incrível, né, doutor, como o racismo estrutural ele age na solidificação dessa negatividade, né, que permeia, né, a população negra no Brasil. É muito complicado nós quebrarmos essas barreiras. Qual o caminho que o senhor acha, que o senhor pensa, de uma forma para que a gente possa quebrar esse círculo, como chama o professor Hélio Santos, esse círculo vicioso do racismo no Brasil? Sim. É uma ótima pergunta. E o que acontece? E nós não podemos ser injustos. Essa situação que nós temos hoje, ela não nasceu hoje. Né? Ela vem de, no mínimo, 500 anos de Brasil. No mínimo. Segundo o mesmo professor Hélio, de cada 10 anos de Brasil, 7 foram de escravidão. Exato. Então, assim, nós também precisamos pensar a longo prazo. Né? Nós também, não adianta eu aqui querer resolver 500 anos em apenas uma tacada, uma jogada. Eu penso que é preciso diversas ações, muito bem arquitetadas. Por quê? E aí tá. Esses racistas, né, são pesquisadores, são pessoas até certo ponto inteligentíssimas, que se fosse realmente inteligente, com certeza não iria contribuir para isso. Mas são pessoas esclarecidas, são pessoas cultas, são pessoas letradas. E nós também precisamos disso. Nós também precisamos dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas, falando, o caminho é esse. Olha, vamos pensar o Brasil. Isso, eu estive no encontro com o Douglas Belchior, com o Orlando Silva, tinha uma outra deputada de Minas, me fugiu o nome dela. E eu estava ali só assistindo. Uma das coisas que eu coloquei é que, e eu acredito muito nisso, nós, movimento negro, nós negros, precisamos pensar um plano para o Brasil. E assim, não é um plano para amanhã, é um plano para os próximos 100 anos, para os próximos 50 anos. O que nós queremos para o Brasil daqui 50 anos? Nós precisamos pensar nisso, porque por mais que se diga aí nessa discussão, não, que os racistas, né, eles não pensam, não, eles pensam sim. O que acontece é que eles já pegaram o plano pronto, e aí eles não precisam ficar ali mexendo. Mas nós precisamos, as lideranças negras, de todas, do Brasil inteiro, precisa sentar numa mesa redonda e falar o que nós queremos para o Brasil para os próximos 50 anos. Não é para agora não, que nós vamos fazer plano, né? São 500 anos, então não vamos resolver em um ano. Mas o que nós devemos fazer para os próximos 50 anos, para daqui 50 anos, a gente não tem que ficar falando a mesma coisa. Que eu falo a questão do genocídio, né? Desde quando, né? Eu acredito que o primeiro negro que após a lei de abolição da escravidão, acho que ele já começou a falar do genocídio da população negra. Ele já falou do genocídio com outras palavras, é claro. E hoje, 2019, o movimento negro continua falando de genocídio da população negra. Eu fico pensando, será que daqui mais 50 anos, né, nossos bisnetos, trisnetos vai estar discutindo ainda o genocídio da população negra? Essa discussão precisa ter fim. Nós precisamos pensar a longo prazo para falar, olha, daqui 40, 50 anos não vai haver mais genocídio. Mas aí é pensando no Brasil a longo prazo, né? Não é só pensando em coisas para
para mexer. A lei de cotas é uma delas, lógico, Sim. a sociedade afirmativa é uma Sim. delas. Mas só ela não resolve, precisamos de um emaranhado. É pensar o Brasil mesmo, eu digo isso. Né? Lideranças negras, nós negros, precisamos pensar o Brasil a longo prazo. Né? O que nós queremos para o Brasil nos próximos 50 anos. O senhor acha que o caminho, um dos caminhos para essa construção seja no campo da política, ocupar espaços legislativos, onde na verdade as leis são criadas, né? Onde o Brasil é pensado? A política é um cenário, é um espaço muito importante. Assim, vou estimar aqui, eu diria que a política é 70%. Mas não só que nós devamos estar na política, como já existe alguns lá, mas nós precisamos de pessoas conscientes lá. Pessoas que sabem quem são, de onde vieram, quem são suas mães, quem são pessoas conscientes. Nós já temos alguns negros lá, inclusive que andam com os governadores aí. Mas nós precisamos de pessoas conscientes, que tenham um projeto, porque acho que não falta projeto, que o negro chega lá, o que eu vou fazer? O movimento negro está pedindo para mudar a lei penal. Mas não é só mudar a lei penal. Precisamos de um projeto a longo prazo mesmo, um projeto de Brasil, um projeto grande. É isso que eu penso. Precisamos de um projeto de Brasil grande, né? E a longo prazo. Não só agora que é importante, porque nós estamos morrendo hoje, né? Uhum. É importante que haja algumas ações da luta, luta, mas precisamos, fundamental, uma ação a longo prazo. Porque até o que nós temos hoje no Brasil não nasceu ano passado. Não. Isso aí vem sendo construído. Sim. Vem sendo construído há algum tempo. É um absurdo nós ouvirmos, por exemplo, as pessoas, alguns de nós, né, dizer que isso é uma coisa do PT, né? Isso é uma coisa da esquerda, Criação da esquerda. Criação da esquerda. Eu fico assustado quando ouço essas pessoas dizerem essas coisas, porque ou elas são mal informadas ou elas são mal intencionadas, não tem outro caminho para pensar, porque é muito complicado isso. Quer dizer, você nega toda uma história, né? E assim, não vou nem dizer do zumbi, porque o zumbi acho que já está na nossa, né, no nosso ideário. Mas nós temos Teresa de Benguela, nós temos João Cândido, nós temos André Rebouças. Então, várias pessoas, Joaquim Nabuco, Dragão do Mar, exato, que queria tanto essa reparação financeira para que o negro pudesse, enfim, ter um projeto de vida, esse projeto de vida a longo prazo que o senhor tanto fala. Não, nós precisamos justamente disso. Mas essa pessoa que você cita, que eu também conheço várias, quando diz que é criação do PT, não, esse é um projeto já de 50 anos ou mais. E na verdade eles apenas retomaram o plano deles de dominação, de exclusão, de morte, de genocídio. Eles apenas retomaram o plano. Né? Talvez, eu me lembro dessa discussão que alguém disse assim, mas esses brancos, racistas, eles não têm um plano. Não, o plano já foi feito lá atrás. O plano já está feito, eles só dão sequência ao plano. Eles só estão dando sequência. Agora nós, infelizmente, eu entendo, nós precisamos criar um plano. Precisamos sentar, quando eu digo isso aos negros do Brasil, sentar e falar o que nós queremos para o Brasil, né? Que tinha até uma emissora aí, o que você quer? O que você espera, né? O que você quer do Brasil? Nós precisamos fazer isso também. O que nós esperamos para o Brasil? E aí seguir essa linha, né? Ainda que, mas estão morrendo hoje. Tá, vai morrer menos, mas temos um plano maior. Precisamos de um plano maior. Pois é, turma. A ideia é essa. O que nós queremos para o Brasil? Gente, doutor, queria agradecer a sua vida aqui. Eu sei que sou uma pessoa bastante ocupada, tem vários afazeres. Conseguimos conciliar as agendas. Nós estamos abertos. O convite já está convidado a voltar aqui para que nós continuemos, para que a gente continue esse nosso diálogo, que infelizmente o tempo é curto e eu tenho que finalizar aqui o programa. Tá ok, doutor? Mas, por favor, sua consideração final.
Primeiramente, eu que agradeço a você pelo convite, peço que já me desculpe, sim, eu acho que marcamos 3 ou 4 vezes, né, e acabou não dando certo, mas eu fico muito feliz de estar aqui, em poder ter essa troca, e eu espero que eu puder fazer para que esse programa chegue, né, nas grandes metrópoles, em outras metrópoles e principalmente nas periferias, né. A informação, isso me deixa muito triste, que acaba não chegando. Nas cidades conservadoras do interior, acaba nos nossos Mississippis do interior de São Paulo, do Brasil, acaba não chegando. Nós precisamos fazer a informação chegar lá, eles precisam. Estão carentes de informação. Que se nós, e aí tem o professor Hélio Santos, que é maravilhoso, né? Se nós conseguirmos chegar lá e capacitar essa molecada, eu quero agradecer a casa, quero agradecer a loja, te agradeço muito e também me coloco à disposição, a Associação Nacional de Advocacia Negra também está aberta ao programa, está aberta aos negros do Brasil, né? Advogados ou não advogados, nós estamos muito abertos a fazer essa construção, a tentar contribuir um pouquinho ao MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Nós temos sim essa preocupação. Beijo, gente. Casa África Brasil, o mais novo conceito de arte, cultura e artigos religiosos em São Paulo. Produtos de altíssima qualidade com preços imbatíveis em até 12 vezes. Num amplo espaço de atendimento e profissionais treinados e especializados. Confeccionamos peças exclusivas para você e seu orixá. Tudo isso com estacionamento no local. Venha tomar um café com a gente!